Obrigado, Elder Renland. Que bênção é poder participar com vocês hoje, nesta sessão de liderança do Rootstack, sob a direção do Elder Bedner. Como parte de minha designação no Conselho, Lisa e eu estivemos recentemente em Roma para a participação da visitação pública do recém-construído Templo de Roma, Itália. A Cidade Eterna está agora devidamente agraciada com um templo no qual será realizadas as ordenanças eternas. Localizada a quase 12 quilômetros do centro da cidade de Roma, num anel rodoviário, proporcionando acesso conveniente aos usuários que viajarem a Roma, provenientes do norte e do sul, o complexo do templo está situado num belo terreno. Tive a bênção de conduzir visitas de convidados ilustres e prominentes e influentes líderes governamentais, locais e nacionais, religiosos, educacionais e empresariais. Nós desfrutamos especialmente a parte da visita realizada no batistério junto à pia batismal, com adornos em terracota italiana. E muitos ficaram profundamente interessados em saber como convidamos nossos entes queridos que estão do outro lado do véu a receberem a ordenança do batismo ao realizarmos batismos vicários no templo. A alegria de apresentar a ordenança do batismo vicário a nossos amigos só foi superada pelo privilégio de descrever a ordenança de selamento na sala de selamentos do templo. Não me lembro de nenhuma pessoa que não tenha ficado visivelmente tocada com a descrição da doutrina da família eterna e do casamento eterno, juntamente com o grande plano de felicidade e a expiação de Jesus Cristo. Vou me lembrar para sempre do Espírito que levou a mim, a um estimado líder religioso de outra fé, às lágrimas, quando descrevi essa ordenança sagrada. Aqui estou, eu no belo centro de visitantes, após uma visita ao templo com o líder da Unicef, na Itália. Sentimos-nos profundamente conectados após passarmos quase 2 horas juntos. Esse templo, construído em Roma, repleto de elementos de design em Roma, suscitou muitas emoções nos cidadãos de Roma e também a mim. Ao passar algumas horas no terreno do templo, comecei a contemplar as grandes bênçãos que realizamos na casa do Senhor. Isso fez com que meu coração se voltasse com gratidão a meus pais, a fiéis antepassados a quem tanto devo. Tenho raízes italianas, pensei. Até um bisavô e uma bisavó. E ainda assim, não consigo remontar meus vínculos ao longo das gerações até eles. Esse pensamento fez exatamente o que o Elder Foster esperava que ele fizesse. Eu sabia que eu tinha ferramentas que poderia utilizar, como o aplicativo da história da família. Vou desligar a tela para que vocês não vejam a minha senha. Lembrei-me de que minha linhagem sanguínea italiana chegava até mim por minha mãe e pelo pai dela, meu avô Hall. Eu não conhecia meu avô Hall porque ele faleceu 6 anos antes que eu nascera, mas sua mãe era minha bisavó Rosebell Warren. Eu tinha 6 anos quando ela faleceu e quase não me lembro dela. Sua mãe era Marie Staley. E Marie Staley era uma garota quando imigrou para os Estados Unidos da Itália, junto com sua família. E aqui estão seus pais, Jean-Pierre Staley e Jean Marie Staley. E agora, se formos na história de Jean-Pierre Staley, podemos ver que ele nasceu em Torino, Piemonte, na Itália, Torino. E podemos analisar o seu registro. E na sua história de falecimento, podemos ler algo que foi escrito por um membro de uma companhia de carrinho de mão, onde ele disse que cruzamos a ribanceira perto do Ash Grove. O irmão Peter, chamavam ele de Peter em vez de Pierre. O irmão Pierre morreu hoje. Ele era da Itália.
E se eu for do seu registro de óbito e for para a seção de lembranças, e aqui nessa seção eu posso encontrar o diário que foi feito por sua filha, Margarete. E ela explica como o Evangelho foi declarado ao seu povo na Itália quando ela tinha apenas 5 anos de idade. E Lorenzo Snow e outros missionários chegaram por volta de 1850. A família deles foram batizados nessa época. E no seu diário, o qual encontramos no aplicativo do Family Search, do História da Família, ela diz: em novembro de 1855, o presidente Franklin D. Richards veio à casa. Estava fugindo das turbas e pediu algo para comer. Minha irmã Suzette preparou leite de cabra para eles tomarem e minha mãe serviu pão, manteiga e queijo. Quando estavam prontos para partir, Franklin D. Richards disse à minha mãe que a família deveria ir para Sião. Minha mãe agradeceu pela boa vontade dele, mas não tinha esperança disso. Mas, milagrosamente, 2 semanas depois, Pierre Staley, sua esposa e os filhos embarcaram no navio. Após uma viagem tempestuosa, chegaram a Nova York, uniram-se à primeira companhia de carrinhos de mão, saindo de Iowa para Salt Lake. Essa foto, Leon Parson pintou de Margaret e Marie Leigh no caminho dos pioneiros. E no seu diário também lemos: na última vez que minha mãe ajudou meu pai a subir no carroção, ele disse a ela que não conseguiria chegar ao vale, mas que ela fosse paciente porque o restante deles chegariam ao vale. Quando minha mãe voltou no carroção, meu pai estava morto. Quando a cova foi cavada, meu pai foi enrolado em um lençol e colocado entre 2 camadas de artemisias. Quando Marie Staley chegou no vale do Salt Lake, a sua vida era difícil, mas sua família permaneceu ativos e fiéis à igreja. Eles criaram uma família centralizada no Evangelho com 13 filhos. Conseguem perceber como essa experiência me fez a pensar na minha família, nos meus ancestrais, no seu sacrifício, na sua vida, e me deu um desejo de compartilhar a minha história com minha família. Embora eu tenha compartilhado a história com todos os meus filhos, estava particularmente ansioso para compartilhá-la com meu terceiro filho e a família dele. Ele se casou com uma moça italiana de Pittsburgh. Eu sabia que essa história acrescentaria algo a seu rico legado familiar italiano. Eu o incentivei a ensinar a respeito da fé exercida por seus antepassados italianos numa reunião familiar para que se tornasse uma inspiração para eles. E agora? À medida que vocês considerem o que podem fazer no seu chamado, talvez algo produtivo a ser feito é ensinar e demonstrar essas ferramentas valiosas que estão ao nosso alcance, como eu demonstrei com o meu telefone. Todos podem fazê-lo. Coisas simples, como ter certeza de que um panfleto de minha família esteja na mão de todos os membros, ou demonstrar ou ajudar os seus membros da sua ala a conhecerem o aplicativo da história da família. Isso assegurará que os indivíduos e as famílias participem de atividades que os levem ao templo. O lar, a família e o templo estão inseparavelmente ligados. Um conduz ao outro. Em nenhum outro trabalho estamos mais centralizados no lar do que no trabalho de templo e história da família. Eu já disse isso antes. Compreender a natureza eterna do templo vai aproximá-los de sua família. Compreender a natureza eterna da família vai aproximá-los do templo. O presidente Nelson disse: a terra foi criada e o Evangelho foi revelado para que as famílias pudessem ser formadas, seladas e exaltadas
eternamente. Então, eu deixo com vocês meu testemunho disso e o testemunho das bênçãos que podem nos vir por meio da história da família e assim aos testemunhos que ouviremos de outros. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O trabalho do Templo e da História da Família tem a oportunidade de abençoar além do véu. Tem uma influência refinadora naqueles que se engajam nele. É assim que vocês e eu podemos nos tornar salvadores no Monte Sião. Existe alegria e satisfação que só pode ser entendido por sentimentos espirituais. Estamos ligados a eles para sempre. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu deixo a minha bênção sobre vocês como uma promessa de que se vocês olharem para além dos elos da mortalidade do tempo e ajudarem aqueles que não podem se ajudar, vocês serão abençoados com mais proximidade e alegria na sua família e com proteções divinas dadas àqueles que são fiéis nesse serviço. Ao atender com fé a esse convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas no seu coração. Sua bênção patriarcal, com sua declaração de linhagem, criará um elo entre você e a esses pais. Sua gratidão amorosa por seus antepassados aumentará, seu testemunho e conversão ao Salvador será mais profunda. Vocês descobrirão não apenas proteção às tentações e aos males do mundo, mas também descobrirão poder pessoal, o poder para mudar, o poder para arrepender-se, o poder para aprender, o poder para ser santificado e o poder para voltar o coração da sua família para uns com os outros e curar aquilo que necessita ser curado. Testifico que Deus, o Pai, quer que seus filhos voltem para casa como famílias e em glória. E prometo a vocês que a busca que vocês precisam e querem, vocês receberão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.